Bom, eu queria seguir num assunto. Tem alguns assuntos que rendem, né? Alguns assuntos que você não esgota. Alguns assuntos que, infelizmente, você não esgota. Outros, felizmente, são inesgotáveis. Mas o assunto da segurança pública, infelizmente, é inesgotável num país como o nosso. No Japão ele tem um outro contorno, na Inglaterra ele tem um outro contorno, na Espanha ele tem outro contorno. Na Europa, de uma forma geral, comparado à América Latina, a América Latina é um desastre nesse campo. Mas quando acontece um fato muito chocante, quando acontece o que está acontecendo na Bahia, que a polícia não sabe o que fazer, quando acontece o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde a polícia não sabe o que deve fazer, a gente vê os governantes, os responsáveis por enfrentar o crime organizado, discutindo, às vezes, temas que são absolutamente laterais, mas parecem muito importantes, porque eles se lastreiam em frases que muitas vezes parecem lógicas. Por exemplo, a polícia prende, a justiça solta, a gente prende e o camarada sai da cadeia. O camarada sai da cadeia porque tem progressão de pena. Então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por exemplo, ontem, ele entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propostas de mudança para endurecer a legislação penal. Esse é um tema, endurecimento da legislação penal, que vem sendo discutido há muito tempo no Brasil. Nós tivemos um endurecimento da legislação em 1990, por exemplo, quando o Brasil era tomado por uma onda de sequestros. Extorsão mediante sequestro. Sequestrava a pessoa e pedia dinheiro para a família. Era um negócio horroroso que estava acontecendo. Não que isso tenha acabado, mas esse era o problema daquela ocasião, daquele momento. Então, você teve lei de crime hediondo, você teve elevação de pena, você teve endurecimento do tratamento processual e você teve a redução, a dificultação da progressão de pena. Para crime hediondo não tinha. Aí ele foi lá levar para aumentar o escopo desse endurecimento. E entre as medidas ele quer o fim da progressão da pena para criminoso com arma de guerra. O cara está com fuzil, não for pego com fuzil, não vai ter progressão da pena. Ou seja, começa em regime fechado, vai para o semiaberto. Não esquece isso, vai ficar no regime fechado. Está envolvido com lavagem de dinheiro para organização criminosa, não vai ter progressão de pena. E assim vai. Numa passada de olhos, no primeiro momento, parece que se você pega alguém, coloca na cadeia e deixa ele lá, e ele não vai ter progressão de pena, que você afasta aquele cara da sociedade por um bom tempo. E sim, claro, sim, não tem como dizer que não. O camarada ia ficar condenado a 30 anos, ia ter uma progressão de pena depois de um sexto, não vai ter, então ele vai ficar lá. Então ele fica um tempo. Então, para o sujeito é uma punição. Mas o que aconteceu quando a gente começou a ter um endurecimento das penas e uma permanência de criminosos, e nós estamos falando dos criminosos graves, porque os criminosos não graves, aí a gente pode discutir, inclusive, se a gente deve mandar para a cadeia aquele camarada que é pego com uma pequena quantidade de maconha, aquele camarada que roubou uma pequena coisa, se a pena restritiva de liberdade é a melhor solução. Vamos deixar essa discussão para lá, nós estamos falando dos criminosos pesos pesados. Aí ele vai para lá, vai para o sistema prisional, não trabalha, não faz nada o dia inteiro. Se ele fizer uma rebelião ou não fizer uma rebelião, não vai mudar nada nesse modelo de endurecimento, porque ele vai ficar a mesma quantidade de tempo. Não pode pegar uma pena a mais. Tá bom, mas ele já vai ficar lá há 30 anos. Então, se você não tem a progressão da pena, qual o estímulo que esse camarada tem para ressocializar, para se regenerar? Ainda que o sistema prisional não faça isso, não regenere as pessoas, não ressocializa, mas a hora que você coloca o camarada lá e ele fica e você não tem a progressão da pena, você está dizendo o seguinte: formem um novo PCC, vocês têm todo o tempo, vocês não vão trabalhar, vão ficar aí 30 anos, montem um novo PCC. Foi assim que surgiu o PCC, aliás. O PCC surge dos maus tratos, das más condições de cadeia, etc, etc. É num ambiente em que o cara entra lá e fica.
um monte de tempo. Aí nasce uma estrutura criminosa onde você deveria ter um espaço para que as estruturas criminosas ficassem isoladas da sociedade, pois dali surge o centro de produção, o CEO da criminalidade nas ruas. E a gente vê, portanto, essas instruções, né, essa procura por fim de progressão, por endurecimento de pena, e a gente vê que esse não é o motivo central da criminalidade estar solta. Não é. Começa que toda a confusão acontece, a maior parte da confusão, por exemplo, soltaram o André do Rap, ministro Marco Aurélio Mello, parabéns, viu, ministro? Parabéns, ministro. O senhor soltou um traficante internacional. Parabéns mesmo. Soltaram o Abelha do Comando Vermelho. Foi solto. Está sendo procurado agora, ele foi solto. Foi solto. E tinha mandado de prisão. Ele ainda cumprimenta o secretário de administração penitenciária. Olha que zona, mas esse camarada não estava condenado, ele estava na prisão preventiva. E na prisão preventiva não vale essa discussão de progressão de pena. Então, a maior parte das confusões, aliás, 80% das pessoas estão presas com medida cautelar, prisão preventiva. O que adianta mudar a progressão da pena para os criminosos, e aí nesse caso condenados, se a maior parte da confusão acontece com os caras que não foram sequer condenados? E aí a gente tem uma matemática que é pró-crime. Os dados foram publicados certa vez, há alguns anos, não são muito diferentes, não, pode ter piorado. De cada 100 crimes de estupro, de roubo, de homicídio que acontecem no Brasil, a polícia consegue prender um suspeito em 24. Um quarto, né? 14 são julgados. 5 pegam pena de prisão. Então, de cada 100 criminosos, ou melhor, de cada 100 crimes registrados, né, fora os não registrados, imaginando que seriam desses crimes praticados por 100 pessoas, você tem 5 caras presos e em 95 casos não tem. Então, para cada 5, 95 dá 1 em 20 quase, dá 1 em 19, 1 em 20. Então, um cara preso para cada 20 caras que ficam soltos. O problema está nesse um que é preso, condenado e não vai ter progressão, ou nos outros 19 que estão soltos? Tem 19 que são soltos, não são condenados, não vão para cadeia, não há nada. Não tem nada. Está aí por aí. Alguns podem até ter mandado de prisão, mas não foram julgados, não cumpriram, não puxaram a cana. Podem ter cumprido uma preventiva aqui ou ali. Isso sim, isso vários. Ah, tem passagem? Tem passagem, mas foi condenado, foi julgado? Não. É um preso, 19 soltos. Realmente o governador apontou o dedo para um e os 19 que estão soltos. Aí é o trabalho da polícia. Polícia militar? Não, polícia científica. Aliás, né, a polícia judiciária. E aí a gente vê coisas inacreditáveis. IML do Rio de Janeiro, dados do ano passado, começo desse ano, mais de 10 mil exames de toxicologia, patologia, hematologia, aguardando fila no IML desde 2012. 2 mil desses exames de toxicologia, que são fundamentais para você elucidar um crime, ver se tem morte por envenenamento, ver se o motorista ingeriu álcool, se a mulher foi vítima de abuso sexual, por exemplo. No caso de outros exames, patologia, hematologia, e não faz o exame. Não faz o exame, não esclarece o crime. Não esclarece o crime, não tem a prova para poder prender a figura. Porque não tem jeito. Só existe um jeito de você botar na cadeia as pessoas. Você tem que ter uma prova. Não basta o desejo da sociedade, porque você tem o abuso do crime, mas você tem o abuso do Estado. Então, o sistema de combate à criminalidade enfrenta um desafio. Você tem que conter a criminalidade e tem que conter o poder do Estado. Porque se você não contém o poder do Estado, ele prende o inocente, porque é mais fácil. Ele arranca uma confissão,
A gente tem casos incríveis, incríveis, de erros judiciários que botaram na cadeia. Deu algum problema de som aí? Não. Foi uma pequena interferência. Mas não, eu achei que talvez eu não estivesse sendo ouvido agora, mas tá funcionando. Tá sim. Então, vamos em frente. A gente tem erros incríveis. Esses erros judiciários, eles acontecem justamente porque o Estado não adota um processo rigoroso. E quando o Estado não adota um processo rigoroso, qual a certeza que a gente tem de que houve um julgamento adequado? Então, é muito complicado isso. A prova, na maior parte dos casos de homicídio no Brasil, sabe qual é a principal prova nos casos de homicídio? É a confissão. No Brasil, é a confissão. O que é inacreditável. Então, você tem a prisão espetacular e depois você tem o juiz tomando uma decisão impopular e a turma fica contra o juiz. Porque falta perito, o trabalho é mal feito, porque falta equipamento, o trabalho é mal feito, porque a polícia não consegue provar, porque o Ministério Público faz uma denúncia que às vezes não funciona. O juiz é obrigado a se ater às provas e aí o que acontece? Então tem a nossa vontade e tem o que está acontecendo. Então a vontade do governador Cláudio Castro é tirar de circulação todos os criminosos que ele puder tirar de circulação. Então ele diz, bom, eu vou fazer o seguinte, ó a lógica dele, eu sei que a minha polícia vai acabar prendendo esses caras, o que eu quero é que quando eles forem presos, que eles não saiam de lá. Mas isso não tem a ver com a condenação. Quando eles são presos, eles não são condenados. Quando eles são presos, eles vão a julgamento. E só depois de julgados é que eles são presos. E as confusões, eu volto a repetir, aconteceram nessa fase. Por corrupção, por desorganização, por má fé, por incompetência, por seja lá o que for. Os instrumentos de combate ao crime no Brasil estão bichados. Não é só o endurecimento da pena. Aliás, o endurecimento da pena, nada contra. É só a gente saber que não vai funcionar. A ideia de que as armas no Brasil, elas entram porque falta fiscalização na fronteira, não. Elas entram porque tem um monte de bandido que compra arma com dinheiro para comprar arma. Porque se o camarada não tiver dinheiro, não compra arma. Aí vai alugar arma. Bom, mas a gente tem que pegar o criminoso e isolar essas quadrilhas. Cadê o trabalho de investigação? Numa parceria com a Polícia Federal, com uma parceria com outras estruturas do Estado brasileiro. Não dá para ficar imaginando, no caso do Rio, que o BOP vai resolver as coisas. Não tem condições. A Polícia Civil precisa de estrutura. É muito fácil para o governador pagar de herói, de valentão, falar duro. Vou no Pacheco e peço isso, peço aquilo. Não é de pedir. Que no Brasil não tem problema de pedir. Não tem problema que os bandidos não obedecem, entendeu? A gente pede pro Rodrigo Pacheco, mas quem não obedece é o Tandera, quem não obedece é o Abelha, quem não obedece é o Zinho, para citar 3 nomes que o governador Cláudio Castro citou anteontem como exemplos de marginais que precisam ser presos. E esses caras não obedecem. É uma mania que bandido tem. Bandido tem mania de fugir, de atirar, de roubar, de matar. Eles têm uma mania. Aí o pessoal olha para eles e fala, é bandido, por isso, porque eles fazem essas coisas. Eles trabalham sempre ao arrepio da lei. E aí a gente acha que é no mundo da lei, aumentando mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a gente vai vencer os criminosos. Você realmente acha, ouvinte querido, ouvinte querida, para encerrar, você realmente acha que um cara que vai ficar 30 anos na cadeia e que corre o risco de ficar 30 e não 25, aí ele vira pro bandido, amigo dele, e diz, gente, eu acho que é melhor a gente evitar esse crime. Por quê? Não, porque a gente ia ficar 25, agora a gente vai ficar 30. A gente ia ficar 30, agora a gente vai ficar 40. Não, 40 é demais. Os primeiros 30 passam rápido, a gente nem vê. Mas os 10 finais, nossa, é um horror. Então eu prefiro que a gente pare de cometer crimes. Vamos pegar um emprego no supermercado? O pessoal está recrutando ali. Esses caras movendo dezenas de milhões de reais por ano. Eles são ricos. São bandidos, são marginais, eles não estão nem aí. Ser preso é do negócio deles. Pode acontecer. Ser preso é que nem quebrar para eles. Que nem quebrar. Então, não é isso que vai resolver. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.